Agradecendo a todos os telespectadores que nos permite a entrada em seu lar com o nosso programa e imagens, a família TV Paraná e o programa TV Paraná Esporte humildemente agradece a sua audiência e visualizações através da rede social. E nós hoje estamos nas ruas de Arapongas e no comércio para nós sabermos a opinião do araponguense sobre a participação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo da Rússia 2018. Nós tivemos aí uma parada nos Campeonato Brasileiro, também na Copa do Brasil e também na disputa do torneio sul-americano de futebol. E nós agora, com essa interrupção, nós só temos a Série B do Brasileirão que está em desenvolvimento. E o Londrina vai de mal a pior, está muito próximo da zona de rebaixamento. Mas o momento agora é de nós falarmos sobre seleção brasileira. E é isso que a gente vai saber com o torcedor. Vamos saber sobre a evolução da seleção brasileira, que hoje já está nas quartas de finais da Copa do Mundo. E também vamos saber um pouquinho sobre o nosso craque Neymar, que se tornou aí uma discussão de todos os jornalistas, de uma forma geral, sobre a questão do Neymar. Muitas opiniões divididas, se Neymar faz muita firula, se é um craque que realmente é perseguido pelos seus marcadores, como na opinião desse apresentador aqui, eu acho que é muito perseguido dentro de campo, mas às vezes o excesso, quando ele leva as faltas, é que levam às vezes a criar dúvidas, tanto na arbitragem, como também naqueles que coordenam o VAR, que é o sistema de monitoramento de vídeo que esclarece as jogadas que acontecem nos jogos de futebol. E isso aí a gente vai estar sabendo agora através de uma enquete com os torcedores da seleção brasileira que estão curtindo esse momento da Copa da Rússia 2018. Muito bem, nessa enquete que o TV Paraná Esporte está fazendo sobre a Copa da Rússia 2018, nós estamos aqui conversando com o professor Alcídio, o mestre das artes marciais, que também, lógico, conhece muito de futebol e acompanha, sem dúvida nenhuma, como todo bom brasileiro e todo desportista, o desenrolar dessa Copa do Mundo, onde o Brasil está classificado já para as quartas de finais. E aí tem um confronto difícil contra a Bélgica. Professor Alcídio, como é que você vê a evolução da seleção brasileira? Me parece que ela vem numa evolução constante desde o primeiro jogo e agora já estamos nas quartas de finais. Jogo difícil contra a Bélgica, mas a seleção me parece que vem evoluindo, né? Com certeza, agora está fazendo realmente um futebol coletivo, né? Que no começo não estava dessa forma, agora está fazendo um futebol coletivo e com certeza agora nós podemos ver uma luz lá no final, lá ver o gostinho da taça aí para o Brasil de volta aí, né? Novamente aí. Não tem mais time fácil em Copa do Mundo. Antigamente você via times aí como Bélgica, como outros países aí, né, asiáticos aí, que não tinham expressão. Hoje todos estão jogando de igual para igual, né? Então não tá fácil. A Copa do Mundo ela evoluiu e muito, né? Antigamente a gente contava 4, 5 times aí que tinha condição de ser campeão. Hoje todos têm condição de ser campeão. Alcídio, a grande polêmica, a grande celeuma, acho, da Copa do Mundo hoje é em relação ao nosso craque, o Neymar. A gente, enquanto desportista, a gente que gosta de esporte, a gente vê que ele é muito caçado em campo pelos seus adversários. E há uma crítica muito grande em relação a que ele encena muito. E isso tem opiniões diversas sobre isso. Qual a sua opinião sobre o nosso craque Neymar? Que ele é caçado, isso é muito claro, né? Agora, há uma encenação, há um excesso por parte do nosso craque?
Com certeza, eu vejo ele assim como eu falo sempre, né, tem que ser exemplo, né? Para você ser exemplo, você tem que mostrar o seu melhor. E infelizmente, né, os primeiros jogos, principalmente os 2 primeiros jogos, ele estava fazendo muita encenação e com certeza tudo, quando você faz algo de ruim, com certeza vai puxar algo de ruim. E mesmo hoje a gente vê até algumas situações lá que acontece realmente mesmo uma falta, o juiz acaba ficando na dúvida justamente pelo fato dele procurar isso daí. Muito bem, obrigado, professor. Esperamos que o Brasil vá em direção à conquista do seu hexacampeonato, né? Com certeza, né? E vamos comemorar aí muito aí, né? Que o Brasil seja campeão aí novamente aí, dar novas alegrias para o nosso país que está precisando bastante. Muito obrigado. Obrigado eu. Muito bem, continuando nossa enquete sobre a participação do Brasil, da seleção brasileira na Copa Rússia 2018, nós estamos conversando aqui com talvez uma das pessoas mais polêmicas e mais críticas em relação ao futebol, que é o Piloto. Piloto que a gente sabe que é um palmeirense fanático não, mas um palmeirense que realmente acompanha o seu time, torce para o seu time, só que também tem suas críticas em relação a isso. Mas hoje a gente está falando um pouquinho de seleção brasileira e nós vamos falar sobre 2 assuntos. Um, sobre a evolução da seleção brasileira na Copa, que já está nas quartas de finais, agora um jogo difícil contra a Bélgica, uma das colocadas como surpresa na Copa do Mundo, e também vamos falar um pouquinho sobre a polêmica em cima do nosso craque Neymar da seleção brasileira. Primeiramente, Piloto, como é que você vê essa evolução da seleção brasileira? Nós estamos aí já nas quartas de finais, passamos pela primeira fase com um empate, 2 vitórias, e nesse jogo com o México me parece uma vitória de 2-0, mais convincente, a equipe jogou melhor, me parece que o conjunto se sobressaiu mais. E a gente vê a seleção em evolução. Isso não quer dizer que a gente vai ganhar a Copa do Mundo, mas vê uma evolução na seleção, né? Cada jogo que passa tá melhorando. Agora depende do trato que estão dando com o Neymar. A juizada tem que cuidar nessa parte aí, porque todo time tá vindo caçar ele. Sabe qual é o tornozelo dele que tá com problema. Ontem mostraram isso daí, que a caça é o Neymar. Quando terminar essa caça aí, pode-se contar que pega a taça. Você acha que o Neymar tendo uma condição de jogo, não sendo tão perseguido, não sendo tão caçado em campo, a possibilidade do Brasil chegar à conquista, então, é muito clara para você? É grande. E dessa vez, o melhor do mundo será o Neymar, porque os outros 2 já foram caçados. Outra situação, em relação ao nosso craque, uns falam, a opinião é muito dividida, né? Mas eu acho que quem entende, quem acompanha futebol e quem vive o esporte entende isso aí. Ele é muito caçado em campo e uns reclamam que ele faz muita firula quando ele leva as faltas. Eu acho que isso aí faz parte do jogo até um certo ponto, porém a arbitragem está sendo omissa nesse ponto, porque ontem foi claramente pisado, era um lance de expulsão nesse último jogo contra a equipe do México, e talvez por uma firula a mais do jogador, a equipe de arbitragem resolveu não punir o jogador que pisou claramente no pé do Neymar. A perseguição vai continuar. Por que não fizeram isso com o Garrincha? Garrincha fazia isso daí, humilhava todo mundo. Ninguém conseguiu pegar ele. Agora, o pequenininho Neymar, então ele vai apanhar, vai continuar apanhando. Ele vai ter que saber trabalhar com essa perseguição em campo, né? Exatamente, ele já está com o cartão. Então eles querem tirar ele para a final, entendeu? Eles vão tirar. Em relação a essa polêmica, você acredita em muita firula ou realmente ele é perseguido e ele ainda sente as dores de uma contusão recente que ele teve? E me parece que ele é caçado, como você disse, até naquele pé direito que ele recebeu a contusão, né? Ele é caçado, ele é perseguido.
Essa é a verdade. Não torço pro Santos, nunca torci pelo Neymar, mas como jogador da seleção brasileira, a gente está vendo que ele é perseguido. E a possibilidade dele ser considerado, porque depende muito da participação do Brasil nessa Copa do Mundo, né? Dele conseguir ser eleito o melhor jogador do mundo. Eu acho que está na mão dele, porque nós não temos o Messi e não temos mais a participação do Cristiano Ronaldo. Eu acho que depende, ele deve ter essa consciência, depende dele fazer uma boa participação para ele conseguir aí aquele que ele mais almeja, que é ser o melhor do mundo, né? Tem que torcer agora para eliminar a França, que aí aquele Mbappé também cai fora, aí vai sobrar ele. E o campeão do mundo automaticamente leva o melhor do mundo junto. Obrigado, piloto, e vamos torcer, vamos em frente aí. Brasil, vamos torcer aí para a conquista do nosso hexacampeonato. Obrigado, piloto. O Verdão também, né? Em cima do Corinthians. Aí, ó, é a opinião do torcedor. Ele vê a seleção brasileira, mas não esquece do seu clube. Não abandona. Muito bem, continuamos com a nossa enquete sobre a participação da seleção brasileira na Copa da Rússia 2018. E nós estamos aqui hoje num dos nossos patrocinadores do nosso programa. O Sérgio, da Perdizes Auto Center, parceiro, amigo e se tornou um amigo também de todo momento. E lógico que também, como bom torcedor, ele vai estar nos falando sobre essa participação do Brasil na Copa da Rússia 2018. O Brasil que agora está nas quartas de finais já. É um jogo difícil pela frente aí contra a Bélgica, mas o caminho está aberto. Antes de mais nada, Sérgio, obrigado pela parceria, obrigado por você ter confiado no TV Paraná Esporte, na TV Paraná, e realmente ser o nosso parceiro. Estamos hoje aqui na sua empresa que oferece aí um leque muito grande de atendimento a quem precisa fazer uma troca de pastilha, uma troca de pneu, enfim, de muitas coisas que eu queria até que você falasse um pouquinho aqui para nós. Aquele torcedor da seleção brasileira, que ele vai viajar, aquele torcedor do Brasil, aquele palmeirense, aquele corintiano, aquele santista, que gosta do seu carro sempre bem montadinho, tem que procurar aqui para sempre estar fazendo as suas revisões. E o que você oferece tanto aqui, Sérgio, para o pessoal que vem aqui à tua empresa, a Perdizes Auto Center? Primeiramente, obrigado pela oportunidade. A Perdizes Auto Center, nós estamos assim com atendimento, é um centro automotivo que abrangemos vários segmentos no setor automobilístico. A gente tem principalmente um preço excelente em pneus, a gente faz troca de óleo, tem balanceamento, alinhamento, fazemos mecânica completa, entendeu? Consertamos manutenção em ar-condicionado, colocamos carga de gás, né? E também facilitamos o pagamento também, tanto no boleto como no cartão de crédito, no cheque, fazemos aí até umas 10 vezes, entendeu? Se haver necessidade. E a gente aguarda os torcedores do Brasil aí para vir prestigiar a gente aqui e conversar sobre a seleção brasileira que está no caminho certo, né? Sérgio, a gente sabe que esses jogos do Brasil durante a semana, um às 11 da manhã, outro às 3 da tarde, para o comércio é muito ruim. Quebra a semana, quebra o dia, mas enfim, eu acho que a paixão do torcedor é a seleção brasileira, é a paixão maior do nosso torcedor de futebol, é a seleção brasileira. E a seleção brasileira, ao meu ver, ela vem numa constante evolução. Ela teve a primeira fase ali, em que teve o primeiro jogo, foi um jogo difícil, faltou algum entrosamento, faltou um pouquinho mais até de conjunto à equipe brasileira. Melhorou no segundo, melhorou no terceiro, e eu acho que contra o México nesse último jogo foi sim a melhor participação, o melhor jogo da seleção. E agora a gente está classificado para quarta de final, um jogo contra a Bélgica. Jogo difícil, e como que você vê essa evolução da nossa seleção brasileira? Eu estou bem otimista, eu também estou bem animado assim, porque ela teve um crescimento, né? E a gente nota assim, que eu como torcedor tenho notado, o grupo está bem unido, né? O grupo está bem fechado, né? O treinador
ele administra muito bem a equipe, né? Então a gente vê que não tem ninguém ali querendo crescer dentro sozinho, né? Ali está uma equipe, né? E isso aí está fortalecendo a seleção. E eu estou otimista, nós vamos ganhar esse título, se Deus quiser. Para finalizar, a segunda parte da nossa enquete, a gente é uma situação que tem gerado muita polêmica, tanto na imprensa nacional como também na imprensa internacional. Na verdade, o nosso craque Neymar, ele é perseguido em campo pelos jogadores ou é muita encenação? Como que você vê o nosso craque? A gente sabe que hoje é a grande discussão, na verdade. E particularmente eu vejo ele como um jogador muito caçado em campo, pela habilidade que ele tem. Mas há controvérsia. Acho que ele encena demais e isso acaba deixando dúvidas na arbitragem. Como você vê essa questão do nosso craque Neymar? Olha, eu já acho que ele tá jogando bem, está em crescimento, ele é um jogador muito rápido, né? Então é que nem falar igual o Tite falou na entrevista dele, é só ver as imagens que você sabe o que está acontecendo, né? Realmente ele é muito caçado dentro de campo, né? E vamos torcer para que ninguém machuque ele, né? Porque ele é muito importante na seleção, né? Sem dúvida. Aí, a opinião do nosso parceiro, o Sérgio, da Perdizes Auto Center. E para você que quer deixar seu carro em dia para comemorar as vitórias do Brasil, que não quer ter nenhum problema com... até a gente sabe que aqui o Sérgio, ele cuida nos mínimos detalhes do seu veículo que entra aqui. Se tiver alguma coisa que não está funcionando direito, ele vai alertar o condutor e vai alertar o proprietário do carro. Você entra aqui, com certeza você vai ser muito, muito bem atendido e você vai sair com o teu carro aqui de uma maneira geral, revisado para essa equipe competente que ele tem aqui na Perdizes Auto Center. Obrigado, Sérgio, que nós caminhamos em direção ao nosso hexacampeonato. Obrigado por você ter nos atendido aqui no horário de trabalho. Obrigado a vocês por terem vindo fazer essa matéria aí e vamos torcer juntos. Sexta-feira tamo junto aí pra gente passar para outra fase. Um abraço. Muito bem, nessa primeira parte do nosso TV Paraná Esporte, você acompanhou aí algumas opiniões nessa enquete do TV Paraná Esportes em relação à participação da seleção brasileira na Copa da Rússia 2018. Nós vamos encerrar essa primeira parte, nosso primeiro bloco, e já voltamos com mais enquetes, mais opinião do torcedor brasileiro sobre a seleção brasileira de futebol. Perdizes Auto Center, pneus, alinhamento e balanceamento, troca de óleo, manutenção em ar-condicionado, suspensão, manutenção preventiva, profissionais capacitados, peças e equipamentos de alta qualidade para sua maior segurança, pagamento de serviços e produtos em até 6 vezes nos cartões. Perdizes Auto Center, Rua Perdizes 305. Arapongas prefere sempre o melhor. Moli Center. Terça é dia de feira no Moli Center. Excelência em frutas e verduras com preço abaixo do custo. Quarta é dia de carne no Moli Center. A melhor carne da cidade com preços imbatíveis. A padaria mais completa, com tudo que você gosta. Comprar no Moli Center é bom demais. Moli Center. 3 lojas na cidade para ficar pertinho de você. Moli Center. Bom e barato do jeito que você gosta. O que você vai fazer quando seu pet virar uma estrelinha? Nós do Estrelinhas no Céu sabemos que a perda de um animal de estimação é uma situação muito difícil. Entendendo isso, pensamos com todo carinho em oferecer um atendimento exclusivo para este momento. Chegou o Crematório Pet, com uma infraestrutura para prestar todo o atendimento para seu melhor amigo. Venha conhecer nossas unidades e nossos planos. Estrelinhas no Céu, Crematório Pet. Eternize a sua amizade. Só luz, sempre ligada em você. Em nossa loja você encontra os mais diversos e inovadores produtos. Interruptores e tomadas, ferramentas e acessórios, automação, utilidades para o lar,
fios e cabos, iluminação, infraestrutura e segurança, para aplicações residenciais, comerciais e industriais. Aqui na Soluz, estamos à sua disposição para orientá-lo na sua compra. As melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamento. Solicite seu orçamento. Soluz, Avenida Arapongas, 1237. Fone 3252-3318. Uma nova onda no ar em Arapongas. Sintonize 91,9. Fala aí FM. Segundo bloco do nosso TV Paraná Esporte. E a gente continua a nossa enquete pela cidade de Arapongas, sabendo a opinião do torcedor da nossa seleção brasileira. Seleção brasileira de futebol que está nas quartas de finais da Copa da Rússia 2018. Muito bem, nessa enquete que nós estamos realizando, vamos conversar um pouquinho aqui com o gerente também da Perdizes Auto Center. A Perdizes Auto Center, que quando você quiser colocar seu carro em ordem, seja ele com pastilhas, você quer uma troca de pneu, escapamentos, palheta do seu carro, o que você precisar, procure o Perdizes Auto Center, fazer um balanceamento, alinhamento. Mas para fazer tudo isso aí tem que vir aqui na Perdizes Auto Center, que deve ser e é na Rua Perdizes. Qual que é o endereço, telefone, senhor Mar? Rua Perdizes 305, telefone 3152-0340. Muito bem, vocês vêm e coloquem o carro em dia para você torcer para o nosso Brasil sair para fazer as festas. O Brasil que está caminhando aí a passos largos, uma crescida vertiginosa, a equipe vem crescendo dentro da Copa do Mundo, isso é positivo. Eu acho que a equipe não pode, ela tem que crescer durante a competição, isso tem acontecido. O Brasil está nas quartas de finais e um jogo difícil contra a equipe da Bélgica. Como que você vê essa participação do Brasil nessa Copa do Mundo? Você como torcedor, e lógico que o Brasil quando tem o jogo do Brasil, para torcer para a nossa seleção brasileira. Acho que todo mundo está confiante, né? Com o Tite aí, força. E eu acho que o Tite está fazendo a seleção ir para frente mesmo. É lógico que a entrada do Tite mudou completamente. A gente teve poucas mudanças de jogadores, mas a entrada dele, sem dúvida nenhuma, deu uma nova cara à seleção brasileira. Nova cara, justamente. E eu tenho fé que vai vir para cá. Não vai ficar para lá não, vai estar aqui. E ainda dentro da nossa enquete, a gente está perguntando para os nossos entrevistados, há uma polêmica muito grande, se o Neymar faz muita firula ou ele é muito caçado em campo mesmo. Qual a sua opinião sobre o nosso craque Neymar? Para mim é o craque, né? E o rapaz fino, não tem que ficar fazendo muita firula, mas os caras chegam firme, né? Chegou firme, o cara tem que fazer um teatrinho, tem que dar uma miguezinha brasileira, né? Isso aí, ó, opinião do nosso torcedor nessa enquete que estamos fazendo sobre a Copa da Rússia 2018. Obrigado, senhor Mar. E vamos lá. Vamos para a avenida e vamos ver se a gente conquista o hexacampeonato. Opa, tamo aí. Muito obrigado. Muito bem, e nós na nossa enquete da TV Paraná Esporte sobre a participação da seleção brasileira na Copa da Rússia 2018, nós estamos aqui conversando com o Zé Estela, do Estela Cabeleireiros, uma pessoa extrovertida aqui na nossa cidade, uma pessoa que tem uma noção muito grande do que ocorre tanto no âmbito esportivo como também político, mas hoje nós vamos falar sobre esporte, nós vamos falar sobre a seleção brasileira, Zé. A seleção brasileira vem numa constante evolução nesses jogos. A gente vê claramente que ela tem evoluído e agora está classificada para as quartas de finais, um jogo difícil contra a Bélgica. Como que você vê essa evolução da seleção brasileira desde o primeiro jogo e agora se preparando para essas quartas de finais diante da seleção da Bélgica? Eu acho que o time está rendendo, cada partida que passa ele está crescendo.
né? É jogo difícil. Cada um que vem aqui vai ser. Esse jogo contra a Bélgica vai ser um jogo muito difícil. Muito mais difícil. Eu tinha medo de pegar o Japão, mas a Bélgica é mais difícil ainda. Então eu acho que o time está crescendo. Cada partida que sabe. Tem jogadores que estão crescendo. Que o Neymar, você sabe, que ele não pode ficar fora do nosso time, né? E tem jogador ali que não tá rendendo o que precisava render no time, né? Mas quem vai fazer aqui que nós vamos fazer? Não tem jeito de mudar nada, né? A defesa tá plantada boa, bem defesa. O ataque tá faltando o Gabriel Jesus, que não tá rendendo, né? O Paulinho também tá meio fraco. O Willian tá jogando muito. E o Neymar não tem nem comentário, né, meu? Que ele é o nosso craque. A cabeça do time é ele. Se ele não jogar, nós perdemos o jogo, né? Tem jogador suficiente, mas não está jogando o que precisa, não é verdade? Então, eu acho que nós temos que ter tudo para ser campeão. Sim, na minha opinião. Mesmo, Zé, que a gente tá de um lado da tabela, do grupo, ali, do grupo que se a gente passar e chegar numa final, com certeza nós teremos uma final de Copa do Mundo inédita. Porque do outro lado, me parece que estão as seleções mais fracas do que do nosso lado. Porque a gente passando pela Bélgica, nós teremos um confronto na semifinal, Uruguai ou a França. É 2 ossos duros de roer, né? É duro, não tem comentário. Jogo muito difícil. Eu sei lá, eu sou brasileiro, tô com a mão no coração. Que vai ser difícil as paradas. Talvez a semifinal seja uma final antecipada, né? Pode ser antes do que nós espera, né? E vamos orar pelo nosso time, né? Que vem chumbo grosso aí, né? Eu que eu posso falar isso e somos brasileiros de sangue, né? E vamos torcer que nosso time cresce cada dia mais, né? E o time crescendo, nós, né? O povo fica meio incentivado, dá aquela força, né? E que o importante é que o nosso time está crescendo, né? Para finalizar, a grande polêmica que hoje nós temos na imprensa nacional e internacional é em relação ao nosso craque Neymar. Muitos falam que ele é excessivamente caçado em campo com faltas, o outro fala assim que apesar de ele levar as faltas, ele enfeita demais, ele faz muito teatro. Como que você vê o nosso craque Neymar? Aí eu vejo ele hoje no Brasil um jogador muito visado. A defesa já sabe que quando ele pega a bola, lá vem chumbo grosso. E ele, para marcar, ele um só não marca. Tem que um marcar e outro dar cobertura. E com falta. Porque senão não segura ele. É um cara perigoso. É o melhor do nosso time, é o Neymar, você sabe disso, né? O time vive em cima disso. E se ele sozinho não vai ganhar a Copa. Se os outros jogadores não forçar, dar uma força para ele é um bom jogador, vocês sabem disso. Mas ele quer que alguém ajude ele. Nós precisamos de que o time dê aquela garra. E dele é o cabeça do time. Muito bem, vocês ouviram a opinião do torcedor brasileiro sobre a participação da seleção na Copa do Mundo da Rússia 2018. Em particular aqui do Zé Estela, do Estela Cabeleireiros. Muito obrigado, Zé. E eu que agradeço de coração e vamos torcer pelo Brasil. Isso. Tá? Rumo ao Hexa. Rumo, né? A Rússia, né? Tá certo. Muito bem, e na nossa enquete sobre a participação da seleção brasileira na Copa da Rússia 2018, nós estamos falando aqui com o Davi. Davi é da prefeitura, todo mundo conhece, é uma pessoa no qual tem uma posição, às vezes um tanto polêmica, mas muito correta sobre todos os assuntos. Mas hoje nós vamos estar falando sobre futebol, sobre a seleção brasileira, Davi. Davi, a seleção brasileira ela está classificada para as quartas de finais, um jogo difícil que nós temos pela frente contra a Bélgica. Como que você vê essa evolução? É muito claro que a seleção está tendo uma evolução desde o primeiro jogo até esse último jogo contra o México, no qual achei que foi o melhor jogo da seleção brasileira. Como que você vê essa evolução da seleção brasileira nessa Copa da Rússia 2018? Olha, a seleção brasileira é muito difícil de convocar e de fazer a seleção, né? Porque nós temos muitos jogadores e nós temos muito mais técnicos, né? Mas eu penso assim, a seleção brasileira está convocada corretamente, com jogadores que são eficientes, que felizmente eles vêm de campeonatos e estão preparados para chegar e fazer uma boa Copa do Mundo. Tanto é verdade sobre o crescimento deles desde o primeiro jogo, né? Com a
Suíça e vindo até hoje. Eu penso que eles estão bem dentro da normalidade do futebol brasileiro. A gente vê que o Tite, ele tem o grupo na mão. Percebe-se até pela entrevista do Neymar, que foi o melhor em campo. Ele dá entrevista quando o jogador é o melhor em campo. E a hora que ele foi provocado na entrevista, pelas declarações do técnico do México sobre as atitudes em campo dele, o Tite já tomou e falou assim, não, de técnico fala técnico, ele tem o seu grupo na mão. Eu acho que isso é um fator importante na nossa seleção brasileira hoje, né? Com certeza, o técnico Tite é um homem de extremo caráter, uma pessoa que tem, como você disse, o grupo na mão, mas o mais importante é a personalidade dele e o que ele impõe junto dos nossos atletas. Sobre a questão do Neymar, é claro que o jogador vai fazer alguma valorização daquilo que faz, mas é um craque, é um cidadão que está produzindo, sempre produziu bem, sempre conduziu bem o ataque da seleção brasileira e com certeza absoluta ele vai crescer mais ainda e ele vai trazer, com certeza vai ser um dos partícipes da conquista do Brasil nessa Copa do Mundo. Muito caçado em campo, né? De uma maneira até desleal, né? Pois é, mas é aí que está o negócio. Ele é um cidadão franzino, ele é miúdo, vai jogar, por exemplo, agora contra a Bélgica. Os jogadores belgas, todos eles têm em torno de 1,90 m de altura. Então é impossível o choque, o contato que não haja. Agora, ele valoriza um pouquinho, mas isso é normal, vai que, como os diz, né? Vai que o juiz aceite a provocação, né? Então, mas eu vejo ele como o melhor craque da seleção brasileira. Numa análise, para finalizar, numa análise da nossa tabela, dos nossos jogos. Nós temos aí a equipe da Bélgica pela frente. Se por acaso passarmos, nós temos um confronto numa semifinal ou com o Uruguai ou com a França. 2 adversários muito difíceis, terríveis para o Brasil. O Uruguai é um clássico e a França talvez seja a nossa pedra no sapato. Porém, a gente sabe que se passar por essas duas seleções e a gente chegar numa final, nós teremos até uma final inédita, porque do lado de lá da tabela tem equipes não tão tradicionais e temos ali a Inglaterra, que ainda busca talvez uma identidade no futebol moderno hoje. Como que você vê essa situação que se coloca para os jogos futuros do Brasil? Olha, na verdade, essas quartas de final com o Uruguai ou a França, realmente eu acho que é a decisão da Copa antecipada. Quem passar por aí vai disputar o título com absoluta certeza. Nós temos o Uruguai que nos tomou uma Copa em 1950 aqui no Brasil. Isso aí até hoje os mais antigos sofrem por isso, né? O Maracanã com mais de 100 mil pessoas e eles ganharam o jogo aqui. Nós temos também a perda da Copa do Mundo lá na França, naquela final fatídica lá, né? Em 1998, me parece. Então eu penso que vai ser a decisão antecipada. Mas o Brasil tem futebol suficiente para ganhar tanto do Uruguai quanto da França. É só entrar em campo e entrar focado naquilo que vão fazer, que eu tenho certeza que o Brasil tem condição de passar e ser campeão do mundo. E outra coisa que nós precisamos entender é o seguinte: hoje, mais do que nunca, o brasileiro precisa ser campeão do mundo no futebol. É uma forma de levantar a moral do brasileiro, que está muito baixa, levantar a autoestima do brasileiro. Isso aí faria com que a gente pudesse ter talvez dias melhores no país. De tanta coisa que a gente vê, talvez o futebol seja interessante para a nossa população. Bem, vocês ouviram aí a opinião do torcedor brasileiro, do Davi, que analisa sempre de uma forma crítica todas as situações, inclusive essa da participação da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia 2018. E rumo ao Hexa, né, Davi? Rumo ao Hexa. Se Deus quiser, nós vamos fazer uma festa aí daqui uns dias para ver o que vai acontecer. Final de semana que vem. Muito obrigado. Um abraço. Vamos encerrando o segundo bloco do TV Paraná Esporte e já a gente volta com mais enquetes sobre a opinião do torcedor da seleção brasileira em relação à Copa da Rússia 2018. Perdizes Auto Center. Pneus,
alinhamento e balanceamento, troca de óleo, manutenção em ar-condicionado, suspensão, manutenção preventiva, profissionais capacitados, peças e equipamentos de alta qualidade para sua maior segurança, pagamento de serviços e produtos em até 6 vezes nos cartões. Perdizes Auto Center, Rua Perdizes 305. Arapongas prefere sempre o melhor. Molicenter. Terça é dia de feira no Molicenter. Excelência em frutas e verduras com preço abaixo do custo. Quarta é dia de carne no Molicenter. A melhor carne da cidade com preços imbatíveis. A padaria mais completa, com tudo que você gosta. Comprar no Molicenter é bom demais. Molicenter. 3 lojas na cidade para ficar pertinho de você. Molicenter. Bom e barato do jeito que você gosta. Só Luz, sempre ligada em você. Em nossa loja você encontra os mais diversos e inovadores produtos: interruptores e tomadas, ferramentas e acessórios, automação, utilidades para o lar, fios e cabos, iluminação, infraestrutura e segurança, para aplicações residenciais, comerciais e industriais. Aqui na Só Luz, estamos à sua disposição para orientá-lo na sua compra. As melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamento. Solicite seu orçamento. Só Luz, Avenida Arapongas, 1237. Fone 3252-3318. O que você vai fazer quando seu pet virar uma estrelinha? Nós do Estrelinhas no Céu sabemos que a perda de um animal de estimação é uma situação muito difícil. Entendendo isso, pensamos com todo carinho em oferecer um atendimento exclusivo para esse momento. Chegou o Crematório Pet, com uma infraestrutura para prestar todo o atendimento para seu melhor amigo. Venha conhecer nossas unidades e nossos planos. Estrelinhas no Céu, Crematório Pet. Eternize a sua amizade. Uma nova onda no ar em Arapongas. Sintonize 91,9. Fala aí FM. E para encerrar a última parte do nosso programa, nós estamos aqui no Pet Crematório Estrelinhas no Céu. E a gente vai estar ouvindo a opinião do Peter, que é sócio proprietário desta empresa, que é um dos nossos parceiros e patrocinadores do TV Paraná Esporte. Muito bem, e na nossa enquete sobre a participação da seleção brasileira na Copa da Rússia 2018, no qual o Brasil já está nas quartas de finais agora, num jogo muito difícil contra a seleção da Bélgica, nós viemos aqui no Pet Crematório Estrelinhas no Céu. E nós estamos aqui do lado do Peterson Migliorini, ele que, lógico, como bom brasileiro, um torcedor da seleção brasileira, que vai estar falando um pouquinho a sua opinião sobre essa participação, essa evolução da seleção brasileira nesses jogos, desde o primeiro jogo na Copa da Rússia 2018. Mas antes disso, nós temos que agradecer e principalmente agradecer a confiança que foi depositada na TV Paraná e no TV Paraná Esportes. O Peterson, que através do Estrelinhas no Céu é um parceiro nosso, do nosso programa, e hoje nós viemos aqui falar de futebol, mas sempre a gente tem que lembrar que o Pet Crematório Estrelinhas no Céu, ele está ao lado de você naquele momento difícil que você tem a perda do seu cãozinho, do seu animalzinho de estimação. E para isso, chegou e está em Arapongas e se consolida em nosso município essa empresa de prestação de serviço nesta área do pet, da cremação do seu pet. E também, fora isso, nós temos aí planos do Crematório Pet Estrelinhas no Céu. Planos que vão desde o plano coletivo, individual, e a nova vertente agora, que é o plano Estrelinhas Life, que foi lançado pelo Pet Crematório Estrelinhas no Céu. Fora isso, ainda tem todos aqueles benefícios que você que adere a um dos planos do Estrelinhas no Céu tem de coparticipação no seu plano, desde clínica do seu pet,
desde ração para o seu pet e muitos outros benefícios. Para isso a gente está aqui, vai falar um pouquinho só com o Peter sobre isso aí. Sem dúvida nenhuma, né, Peter? É uma empresa que vem prestar serviço a Arapongas e região e ao Paraná, por que não? Num segmento diferente, né, Peter? Que é o crematório pet, né? Perfeitamente, professor. Bom, primeiro agradecer aí a todos pela audiência, por esses minutos aí dedicados ao programa, né? Que por sinal, meus parabéns ao programa também, a gente acompanha, é muito legal. Mas um pouco mais, antes de falar, professor, sobre a Copa, né? Não sou especialista em futebol, nem passo longe disso, mas nesse momento todo mundo é técnico, todo mundo é atacante, todo mundo é defesa, todo mundo é goleiro, né? E realmente o Brasil tem dado aí uns emoções fortes aí, parece que começou a jogar bola agora, né? Esse último jogo foi mais emocionante, o William finalmente parece que começou a acertar o chute, né? Então, obviamente que nessa época de Copa todo mundo fica ansioso e todo mundo torcendo para o Brasil. Mas falando um pouco do nosso crematório, né? Realmente é um segmento novo, né? Que cuida, que vem dar respeito, dignidade num setor que é muito esquecido, que é a morte. Infelizmente, todo mundo se preocupa com a saúde, corre atrás da saúde e de fato tem que ser assim, mas existe uma fase em que infelizmente aquele pet que é o nosso companheiro, é o nosso membro da família, ele acaba infelizmente deixando de estar junto de nós. Então, com essa infelicidade, mas acontece, a nossa empresa vem para acolher esses animais nesses momentos, acolher também a família, prestar um serviço digno, com respeito e fazer então nós fazemos a despedida, sala de velório, último momento, último adeus e depois nós encaminhamos para o forno crematório, né? Que é onde a gente faz a cremação dos nossos animais e depois entregamos as cinzas e junto com a urna e o certificado de cremação para a família. Então a gente trabalha nesse segmento, professor. Peterson, e fora isso também tem todo um guia de benefícios de parceiros do Pet Crematório Estrelinhas no Céu, no qual beneficia aqueles que adquirem o seu plano Estrelinhas no Céu ou seu plano coletivo ou individual, né? Exatamente. Para proporcionar uma melhor vantagens aos nossos clientes, inclusive benefícios em vida. Então, tanto ao pet como ao tutor, nós temos um guia que são algumas empresas parceiras nossas, em que o cliente Estrelinhas ele pode desfrutar de vantagens, que são descontos, inclusive com preços bem interessantes nas consultas veterinárias, banho e tosa, procedimentos cirúrgicos. Nós temos algumas clínicas conveniadas que realmente os descontos são bem atraentes. Não só aqui, como em Maringá e Londrina, que são as outras unidades, né, Pedro? Exatamente. Em Arapongas, hoje, concentra-se a nossa sede administrativa. A nossa empresa tem atuação forte em Londrina, Maringá, e agora nós estamos expandindo para Foz do Iguaçu. Temos também as outras unidades que seriam Cascavel, que nós vamos implantar, Presidente Prudente, Cafelândia, salvo engano, Ivaiporã. Então a gente está aumentando o leque para poder melhor atender os nossos clientes. Muito bem, vamos falar um pouquinho agora sobre a seleção brasileira. Peter, acho que agora você vai ficar muito mais tranquilo, porque torcedor brasileiro é fanático, né? Como torce para o seu time de futebol, torce também para a seleção brasileira. Aliás, qual que é o seu time de futebol? O meu Corinthians. Olha lá. O Luciano está vibrando aqui, porque ele é corintiano, olha lá. E eu sofro na mão dele, porque eu sou palmeirense, sabe, Pedro? Eu sofro na mão desse rapaz aí. Mas tá bom. Eu tenho uma sina, me parece, de entrevistar muitos corintianos. Eu não sei se é porque tem corintiano demais, porque eu falo sempre que corintiano é igual tiririca, né? Tem tudo quanto é lugar, é praga, né? Então, são gente boa. Mas, Peter, vamos falar da seleção brasileira. A seleção brasileira começou um tanto devagar, mas eu acho que um planejamento esportivo se faz dessa maneira. Como qualquer planejamento na vida
pessoal ou de um gestor, ela vem num crescimento. Jogo pós jogo. Eu acho que nesse último jogo contra o México já foi uma partida muito boa da seleção brasileira. Sofremos um pouco, mas a seleção mostrou já sua identidade, mostrou a evolução de alguns jogadores e principalmente do William, e mostrou uma evolução no conjunto tático muito boa. Agora nós temos pela frente uma quartas de final contra a Bélgica, que é um time difícil também. Passando por isso, eu acho que aí o caminho está aberto para a conquista do Hexa, porque nós teríamos aí ou França ou Uruguai pela frente, e aí a gente vai cruzar de um outro lado da tabela com um time não tão expressivo no futebol mundial hoje em dia. Como que você vê essa evolução da seleção brasileira desde o primeiro jogo contra a equipe da Suíça e agora estando numa quarta de final contra a Bélgica? O empenho da equipe é fato, né? A gente vê, reconhece que eles estão se empenhando e estão evoluindo, igual o senhor disse. E agora é muito fácil criticar, né? A posição do pessimista é muito fácil, né? Ele senta e fala, não, vamos esperar um pouquinho que vai dar errado, né? Eu acho que nesse momento muitas críticas, por exemplo, Neymar. O pessoal fala, critica, tem vídeo, tem tudo aí de cai-cai, né? Até muitas vezes da festa junina, tem até a coreografia específica do Neymar. Mas, olha, foi visível no último jogo. Não é fácil ficar em pé com aquele estilo de jogo, né? Vem em cima dele mesmo, é para derrubar, ele já é um ícone ali que é muito pro Brasil, então você machucar ele vai favorecer muito lá na frente. Eu vejo como nós mesmos brasileiros, né? É uma evolução todo dia. A gente passa por crise, nós estamos vivenciando uma crise, e essa crise a gente sofreu bastante, estamos sofrendo, mas a gente também tem que ter a esperança, aí o foco da melhora. Eu volto a falar, o pessimista é fácil, ele senta na cadeira e espera dar errado. Mas nós que temos que ser para frente, nós que temos que ser empreendedores, nós que temos que ser jogadores, nós temos que ser treinadores, a vida é uma competição. Então nós temos que a cada dia estar aprendendo e mudando, se alternando, fazendo as alterações necessárias para que a gente consiga chegar no nosso objetivo, que obviamente agora na Copa é sermos hexa. Sem dúvida. E uma segunda parte da nossa enquete sobre o Brasil na Copa da Rússia 2018 trata-se dessa celeuma, dessa polêmica que se criou em torno do nosso craque Neymar. Muitos acham que as atitudes dele são muito teatrais. Outros avaliam que ele é caçado constantemente em campo, que é uma visão muito particular minha, e que às vezes realmente, por ser caçado, ele leva duras faltas. Porém, às vezes a atitude dele pós as faltas faz com que crie dúvidas na equipe de arbitragem, tanto na arbitragem de vídeo como na arbitragem de campo, e isso faz com que a punição ao jogador infrator não aconteça. É uma situação polêmica, né, que se criou em torno do Neymar por essa atitude. Como que você vê isso, Peter? Pois é. Até agora de manhã, na UOL estava uma manchete dizendo justamente algumas críticas com o Neymar, que aparentava estava morrendo quando pisou, houve o pisão dele ali fora do campo. Bom, nós somos brasileiros, né? Somos criativos também, né? Então, é por óbvio e faz parte do nosso contexto, ainda mais dentro de uma disputa igual aquela, óbvio que nós temos que valorizar. Nós também temos que... Tem o nosso jeitinho brasileiro. Isso está dentro de nós, isso em qualquer situação. Obviamente, não um exagero, não algo que passa do normal, né? Mas, gente, eu penso assim, não é fácil. Tá ali o peso da camisa, lesão, uma defesa que vem em cima dele marcando, né? Duro, uma coisa pesada. E encenar um pouquinho, professor,
Nós somos brasileiros. Um pouquinho tem que encenar, né? Você me deu uma deixa muito boa, Pedro. Porque é o seguinte, Uruguai é a mesma coisa, o argentino é a mesma coisa, mas aqui nós somos brasileiros e infelizmente nós temos o Neymar, que é um craque. Talvez essa seja a diferença, porque o argentino e o uruguaio não são tão diferentes em relação à valorização de uma falta, a uma encenação. Eles fazem isso também. Sim, isso é verdade. É que eu volto a falar para o senhor. Nós temos muito pessimista olhando para o Brasil. Hoje a Argentina voltou para casa, infelizmente, mas voltou. Nós temos mais um torcedor contra o Brasil, né? É mais um pessimista que está lá falando, não, vai perder. Não tem outra alternativa, sabe? Eu sinto muito, mas eu acho que a seleção está no caminho. Volto a dizer, não sou especialista no assunto, mas nesse momento todo mundo vira técnico, todo mundo quer dar o seu palpite, todo mundo é jogador, e eu acho que eu estou muito confiante. E se tiver que encenar um pouquinho, por que não? Faz parte, né? Muito bem, aí vocês ouviram a opinião do Peterson, o Peterson aqui do nosso parceiro do Estrelinhas no Céu, Crematório Pet. Peterson, muito obrigado. Rumo ao Hexa. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. E depois dessa enquete que realizamos no município de Arapongas, com a população, com os empresários de Arapongas a respeito da opinião em relação à seleção brasileira de futebol, vamos ficar na torcida para que a gente passe para a semifinal desta Copa da Rússia 2018 e que na próxima semana estejamos aí comemorando com a nossa seleção brasileira o título de hexacampeão. Para isso tudo vai a nossa torcida. E nós vamos dedicar o programa de hoje a todos os torcedores, aqueles brasileiros que sofrem todo dia, que vão ao seu trabalho, mas tem um momentinho para curtir, para torcer para a nossa seleção brasileira. A todos os brasileiros que torcem pela seleção brasileira, o nosso TV Paraná Esporte dedica o seu programa hoje. Um abraço a todos, que tenhamos uma ótima semana e que Deus esteja abençoando a todos nós.